Eu quero convidar você a abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Lucas, Lucas capítulo 24. Lucas 24, 32. Lucas, na verdade, só para te dar o contexto, eu vou ler Lucas 24, 13. Lucas 24, 13. E eis que no mesmo dia iam dois discípulos, para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros, cujo nome era Emaús. Jesus havia entregue a sua vida na cruz, ele foi colocado num sepulcro cavado na rocha. No terceiro dia, ele ressuscitou, os discípulos encontraram o sepulcro vazio. E aqui dois dos discípulos estão indo de Jerusalém para Emaús, quase a distância daqui a Itamambuca, um pouco menos. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia acontecido. E aconteceu que indo eles, falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Jesus ressurreto. Mas os olhos deles estavam como que fechados para que não o conhecessem. E Jesus começa a conversar com eles, e vai conversando com eles nesse caminho de 11 quilômetros. E quando eles chegam no seu destino, lá em Emaús, Jesus fez como que ia mais adiante, e a Bíblia diz que eles o constrangeram a ficar com eles, e Jesus fica com os dois discípulos, que não tinham reconhecido ainda quem ele era. E no partir do pão, quando eles foram ter uma refeição juntos, Jesus abençoou o pão, e Jesus tem uma maneira especial de abençoar, né? O pão, obrigado, Senhor, provedor do universo, que nos dá todas as coisas. Eles reconheceram Jesus. Ali eles reconheceram que era Jesus. E na mesma hora, Jesus, pum, desapareceu. E então o verso 31. Abriram-se-lhe então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes. E disseram um para o outro: porventura não ardia em nós o nosso coração, quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? Porque à medida que eles caminharam, Jesus foi explicando as Escrituras, e a palavra fala que Jesus, começando por Moisés, foi até o final revelando quem ele é nas Escrituras. E eles falaram: como nós não percebemos, o nosso coração não ardia quando ele falava conosco e abria as Escrituras. Eu quero, em nome de Jesus, profetizar que o seu coração vai arder. O seu coração vai arder. Amém? Oh, glória, achei que vocês já estavam tão congelados. Porque a palavra do Senhor vai ser pregada. Eu não sei você, mas eu, quando leio a palavra, meu coração arde. Talvez seja porque Deus é fogo consumidor. A palavra fala em Deuteronômio que Deus, o nosso Deus, é fogo consumidor e Deus zeloso. A palavra fala através do profeta Isaías que Deus olha para aquele que lê a sua palavra e treme. Palavra de vida eterna, aleluia. O seu coração vai arder. Eu quero ler com você Êxodo capítulo 3. Êxodo 3, de 1 a 6. E apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian. E levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, ao monte Sinai. Para você que não tem, talvez, o conhecimento dessa parte da Bíblia, Moisés, ele viveu no Egito até os 40 anos de idade. Moisés é hebreu, mas ele foi criado na casa do faraó, pela filha do faraó, então ele recebeu toda a ciência e o conhecimento
do Egito, que era o povo mais adiantado na época. E aos 40 anos de idade, Moisés viu um egípcio maltratando um judeu, que os judeus eram escravos no Egito nessa época. E Moisés, ele foi lá e foi defender o seu irmão, o israelita, e acabou matando o egípcio. E isso veio a ser descoberto, e ele fugiu para o deserto de Midian. E ele ficou dos 40 aos 80 anos de idade no deserto. Ele passou a ser pastor de ovelhas, ele se casou, Jetro era sacerdote de Midian, era o seu sogro. E com 80 anos de idade, se alguém acha que já está velho, com 80 anos de idade, eu estava hoje conversando com os pastores de fora e conversando e falei, bem, irmãos, aqui é um ancião que vos fala, né? Estou com 64 anos e o pastor Pierre falou, não, pastor, aqui na Europa como é que é? Meia idade. 64 na Europa é meia idade. Aqui no Brasil a gente acha que já é velhinho, né? Com 64. Moisés tinha 80 anos quando Deus atraiu o coração de Moisés. 80 anos. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote em Midian, e levou o rebanho atrás do deserto, e veio ao monte de Deus, a Horebe, e apareceu-lhe o anjo do Senhor em uma chama de fogo no meio de uma sarça, e olhou, e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. E Moisés disse, agora me virarei para lá e verei esta grande visão, porque a sarça não se queima. É um arbusto, né? E vendo o Senhor que se virava para lá a ver, bradou Deus a ele do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés. E ele disse, Hineni, eis-me aqui. E disse, não te chegues para cá, tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu quero compartilhar com você que Deus atraiu a presença de Moisés. Foi Deus que fez com que tudo acontecesse para Moisés ir lá para o deserto. 40 anos no Egito, mas esse não era o destino de Moisés. Moisés não ia ser um grande egípcio, um príncipe do Egito. Então Deus o levou para o deserto. Mas Moisés ainda teve que ficar 40 anos no deserto para aprender a humildade, a paciência, tratar com gente simples, as dificuldades do deserto. Deus estava trabalhando na vida dele. Sabia que Deus está trabalhando na sua vida? De maneiras que muitas vezes você não entende como. Com 80 anos de idade, Deus atrai a atenção de Moisés, uma coisa sobrenatural, né? Um arbusto que não se consumia. Mas o ponto é que Deus fala, Moisés, a terra que você está pisando é terra santa. O Monte Sinai não é o lugar santo. O Monte Sinai fica no Egito, né? Hoje. Terra santa é onde está a presença de Deus. Ali Deus estava presente, então Deus fala, Moisés, olha, calma, não se aproxime, deixa eu te explicar. Aí Deus começa a se apresentar, eu sou o Deus de Abraão, eu sou o Deus de Isaac, eu sou o Deus de Jacó, e Deus começa. Mas o importante é que aonde Deus está, ali é terra santa, é lugar santo. Amém? Onde Deus está hoje? O Espírito pairava sobre a superfície das águas. Depois o Espírito Santo, em outra época, foi colocado sobre o sacerdote, ou sobre o rei de Israel, ou sobre o profeta, Isaías, Jeremias. E hoje, onde está o Espírito Santo? Onde está Deus hoje? Dentro de você. Aonde você está é lugar santo. O nosso Pai, Ele fala, seja santo, filho, porque eu sou santo.
Jesus falou: filhos, vocês não são do mundo, eu também não sou. É por isso que o mundo odeia vocês. Não queira ser do mundo, não queira se igualar ao mundo, não queira se adaptar ao mundo. O lugar onde você está é o lugar santo. Aleluia. É por isso que nós somos tão assim, meio marcianos, que em pleno domingo a gente está numa igreja. Eu não sei se para vocês isso é natural, mas para mim não era. Até os 19 anos de idade eu não era crente. Quando eu ia conceber que eu ia dar domingo numa igreja? Mas hoje as coisas mudaram, o Espírito Santo está habitando em nós, amém? Não é louco isso? Alegrei-me quando me disseram: vamos no carnaval. Alegrei-me quando me disseram: vamos no jogo de futebol. Alegrei-me quando me disseram: Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Meu Deus, a gente é crente, irmão. Aleluia. Deus atraiu a minha presença, Ele atraiu a sua também. Vamos ver como é que Deus atraiu a atenção de Pedro. Vamos lá para Lucas capítulo 4. Lucas 4, 37. Lucas 4, 37. E eu creio que Deus quer atrair a atenção de alguns aqui hoje, essa noite. Lucas 4, 37. Falando a respeito do Senhor Jesus. A sua fama divulgava-se por todos os lugares em redor daquela comarca. Ora, levantando-se Jesus da sinagoga, entrou em casa de Simão, Pedro. E a sogra de Simão estava enferma, com muita febre, e rogaram-lhe por ela. E inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta a deixou. E ela, levantando-se, logo servia-os. Estava de cama, na mesma hora se levantou. E ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças lhes traziam, e impondo as mãos sobre cada um deles, os curava. E também de muitos saíam demônios, clamando e dizendo: Tu és o Cristo, o Filho de Deus. E ele, repreendendo-os, não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Só um detalhe: todos que foram trazidos com muitas enfermidades, todos foram curados, e de muitos saíam demônios. Você acredita em demônio? Parece estranho, né? Em pleno século XXI, demônio? Demônio? Eu me lembro a primeira vez que eu fui para a Espanha, pela obra de Deus, conversando com um pastor da igreja que me recebeu, e eu já contei isso, né? Ele falou: sabe, o pastor Alexandre, aqui na Europa não tem demônio. Aqui não tem demônio, isso é coisa de terceiro mundo. Assim, naquele pequeno trajeto, ele foi me pegar no aeroporto até chegar na cidade dele. Aqui não tem demônios. Eu falei: olha, irmão, puxa, que bom, que bom, bom saber. É coisa de terceiro mundo. Você acha que existe demônio? A primeira moça que eu fui evangelizar, estava orando na casa dela, ela e a mãe, já dei esse testemunho, a Maria Ángeles. Caiu endemoniada. Foram 6 horas para ela ser liberta. Os demônios existem, e de muitos saíam demônios, e ainda há demônios hoje, e ainda há Espírito Santo, e ainda há cura, e ainda há Jesus Cristo. É que quando chega a luz, as trevas vão embora. A hora que essa igreja começar a se levantar no poder de Jesus Cristo, vai aparecer muito demônio, que já estão por aí, mas vão ser expulsos, e vai haver muita cura e muita libertação. Já tem havido, aleluia, mas não é para você ficar com medo, porque a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Aleluia. Eu sei que parece loucura ficar assim orando essa coisa estranha. Isso a Bíblia fala que é oração em línguas, é o Espírito Santo orando. Então, ao mesmo tempo que eu posso fazer um exame de ecocardiograma, né, que eu sou veterinário, eu posso orar em língua e expulsar demônio. Olha que loucura. E você também, porque você não é deste mundo, Jesus também não é. Amém?
Você não é deste mundo, o solo onde você pisa agora é santo, porque o Espírito Santo está com você. Aleluia. Mas então isso aconteceu na casa de Pedro. Verso 42, e sendo já dia, saiu Jesus e foi para um lugar deserto, e a multidão o procurava, e chegou junto dele, e o detinham, para que não se ausentasse deles. Ele, porém, lhes disse, também é necessário que eu anuncie a outras cidades o evangelho do reino de Deus, porque para isso fui enviado. E pregava nas sinagogas da Galileia. Então ele foi até a casa de Pedro, certo? Aqui não fala que ele foi convidado, fala que ele entrou na casa do Pedro, do Simão. Jesus foi até a casa dele, curou a sogra de Pedro. Passou um tempo, Jesus continuou pregando nas sinagogas, e aqui não fala que Pedro se converteu. Coração duro. Tem algum Pedrão aqui? Jesus entrou na casa dele, curou a sogra dele, curou todos os enfermos, demônios foram expulsos, e o Pedro durão, esse negócio é de crente, para mim não é, eu sou trabalhador, eu sou pescador, alguém tem que botar a comida aqui em casa, isso é coisa para jovem, esse negócio de crente, esse negócio de crente é coisa para velho, esse negócio de crente é para desocupado. Eu falava que crente é pobre, burro e mora longe, me achava, e Pedro lá, na dele, mas Jesus queria atrair a atenção de Pedro, e Jesus quer atrair a sua atenção. Jesus está interessado em mudar a sua vida. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Pedro, oh Jesus, ele entrou na casa do Pedro, não adiantou. Tempos depois, Jesus entra no barco do Pedro. Hoje Jesus vai entrar no barco da sua vida, hein? Tem alguns aqui que falam, mas eu já sou crente. Mas você é crente gelado, irmão. Ou crente morno, que é pior ainda. A sua vida mudou de verdade? O seu coração arde quando você lê a Bíblia, ou você não tem nem vontade de ler a Bíblia? Então Jesus vai entrar no seu barco hoje. Amém? Entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. O barco era do Pedro, Pedro afastou um pouquinho o barco da praia, não teve jeito, o Pedro estava ouvindo a palavra. Ele devia estar fazendo aquela cara, né, que a gente às vezes faz. Eu lembro quando no começo, eu fui umas poucas vezes na igreja antes de me converter, porque a minha namorada, que hoje é minha esposa, já era crente, e eu ia por educação, porque eu queria ganhar a namorada, né? Então o pastor pregando lá, vamos ler João capítulo 10, João 10, né? Tá assim, né? Então, tudo bem, Jesus está ensinando, Pedro devia estar lá fazendo cara de paisagem, né? Isso aqui é a minha ideia, né? E quando acabou de falar, disse a Simão, Pedro, faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhes a rede, e fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, Pedro, André num barco, Tiago e João no outro, para que fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Eles tinham pescado a noite inteira, então provavelmente naquela região os peixes ali se pescava à noite, eles eram pescadores, mas agora Jesus fala, lança a tua rede. Os 2 barcos encheram tanto que quase afundaram com o peso. Vendo isso,
Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. O que tocou o coração de Pedro não foi ver a cura da sua sogra, não foi ver dezenas ou talvez centenas de pessoas sendo curadas de várias enfermidades, demônios se manifestando e sendo expulsos. O que tocou o coração de Pedro foi quando ele viu que Jesus entende mais de pesca do que ele, que Jesus fala: agora você coloca aqui a sua rede. Aquilo lá foi tão impactante que Pedro se prostrou. Eu não sei o que você precisa para Jesus atrair sua atenção. Espero que sirva a palavra. Porque Deus disse assim: visto como o homem na sua sabedoria não conheceu a Deus, aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Eu espero que essa palavra seja suficiente para atrair o seu coração, sua atenção. Amém? Deus fala que Ele nos atrai com cordas de amor, com laços de amor. Então Pedro fala: Senhor, eu sou um homem pecador, Senhor. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo também, o espanto se apoderou de Tiago e João, os filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, estavam no outro barco. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixando tudo, e o seguiram. Eu poderia comentar que o irmão de Pedro, o André, ele era discípulo de João Batista. E o João Batista falou para André: esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E André já tinha falado isso para Pedro. Está em João capítulo 1. Pedro: André, para de falar besteira, rapaz. Então, foi só nesse momento que Jesus atraiu a atenção de Pedro e ao mesmo tempo de Tiago e João. Aleluia. E no mesmo momento Deus deu uma missão para eles. A partir de agora vocês vão pescar homens. Quando ele atraiu a atenção de Moisés, ele deu uma missão para Moisés. Quando ele atraiu a minha atenção, ele me deu uma missão. Eu não sabia bem qual era a minha missão. No começo, a minha missão foi: já que eu estou na igreja, já que é a igreja de Jesus, já que eu sei tocar piano, e o pastor pediu se eu podia tocar piano, eu falei sim. E eu comecei só com isso. O que eu quero te falar é que a hora que Deus atrai a sua atenção é porque Ele conta com você. Porque Ele quer que todos se salvem. E os anjos não pregam o Evangelho, os santos pregam o Evangelho. Os santos têm o Espírito Santo. A gente transmite a presença de Deus, a paz do Senhor. Aleluia! Amém? Deus atraiu a sua atenção, Ele quer aquecer o seu coração. Ele conta com você. Na sua casa, no seu trabalho, naquilo que você faz. Alguns Ele vai chamar para serem missionários, como o evangelista Sérgio Carriel, que mora na África, e faz cada cruzada em lugares perigosos. Essa foi a missão que Deus deu para ele. A missão que Ele deu para mim foi ser apóstolo. Para você, pode ser que você seja um ministro de mercado. Edgar Silvoso fala muito sobre isso, os ministros de mercado. Você, aonde você trabalha? Ali no banco, onde você trabalha, ali no hospital, ali na sua própria casa. Jesus falou: de graça recebeste, de graça dai. Amém? Aleluia. Então, onde você for, aí está o Senhor, aí é solo sagrado. E Deus fala então: tudo que você fizer seja para a glória de Deus. Quer comais, quer bebais. Não, essa linguagem é muito erudita. Quer você coma alguma coisa, quer você beba alguma coisa, qualquer coisa que você fizer, faça para a glória de Deus. Porque importa que Ele cresça e a gente diminua.
Amém? Não é meio louco isso? Daí a gente vai entendendo que nós realmente não somos deste mundo, que a alegria do Senhor é a nossa força. E aí você vai ter uma vida cada vez mais abundante. Vai ter paz, vai ter saúde. Aleluia! Seu coração já está ardendo? Amém. Então, Cristo é tudo em todos, né? Tudo por Ele, nada sem Ele. E aí eu queria dar uma dica para você tão importante. A gente viu como Deus atrai a atenção. Jesus se manifestou a Paulo no caminho de Damasco. Jesus, como o sol do meio-dia. Jesus se apresentou para Moisés. Jesus se manifestou a Pedro. Mas uma vez que você já tem o Espírito Santo, Jesus já atraiu a sua atenção, agora nós mesmos podemos nos encher da presença dEle. Aleluia! Jesus falou como? Jesus falou como? Vamos ler aqui em Mateus 5, de 6 a 8. Mateus 5, 6 a 8. Não, perdão, acho que eu peguei um versículo errado aqui. Mateus 6, 5. É Mateus 6, 5, né? Mateus 5, 6. Mateus 6, 5. Jesus disse assim: e quando orares, não seja como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, e fechando a tua porta, ora a teu Pai, que vê o que está oculto, e teu Pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Quando você quiser buscar a presença desse Deus tão lindo e maravilhoso, entra no teu aposento. Tem versão que fala entra no teu quarto, não tem? A palavra grega é tameion, que quer dizer oculto. Entra no oculto. É você e o Pai, é você e Ele. E o Pai que vê o que está em oculto, vai ouvir a tua oração e vai te recompensar. Você lembra o que Jesus fazia quando Ele queria ter momentos com o Pai? Ele ia para o oculto, Ele ia para o deserto. É o único jeito que Ele conseguia, né, ter um momento com o Pai. Ele ia para o deserto. Você tem feito isso? Ou o corre-corre do dia a dia não está te deixando? Você está sempre ocupado com alguma coisa, e quando você não está ocupado, você já está cansado dormindo. A internet rouba todo o seu tempo. E você, quando orar, vai para o oculto. E o Pai, que vê o que está oculto, vai te recompensar. Aleluia! Qual é a maneira de você aquecer o seu coração? A palavra do Senhor fala que o fogo do altar arderá continuamente, a chama não se apagará. Levítico. O fogo do altar arderá continuamente, a chama não se apagará. Hoje em dia, onde é o altar? Aleluia! Aqui é o altar. E o sacrifício? Qual é o sacrifício? Rogo-vos, vós, irmãos, pela compaixão de Cristo, que não vos conformeis com este mundo, mas apresenteis o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável ao Senhor. Aqui está o altar, aqui está o sacrifício. E a chama tem que arder continuamente, o fogo não pode se apagar. Aleluia! E o que faz a chama, o que faz o coração arder? A palavra, porque Jesus é a palavra. Então, à medida que você se alimenta da palavra, o coração arde, o fogo acende, e o fogo arde continuamente.
E a nossa vida é uma emoção linda e maravilhosa a cada dia. Cada dia Deus tem algo novo, uma surpresa nova, uma batalha nova, uma luta, às vezes uma derrota. Mas nós somos indesistíveis. Indesistíveis. Porque a palavra fala, maior é o que está em você, filho, do que o que está no mundo. O Espírito Santo age em você. Então, em nome de Jesus, se você chegou aqui com a chama meio apagadinha, com o coração meio endurecido, eu quero, em nome de Jesus, dizer que o seu coração vai arder. Vai arder. Por isso que na casa do Senhor tem escola da palavra, tem culto, tem oração, tem guerra, tem batalha, que é para manter a chama sempre acesa, em nome de Jesus. Amém? O Eterno, o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, te abençoe e te proteja. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante o seu rosto sobre a tua vida e te dê a paz. Yevarechecha Adonai veishmerecha, Yaer Adonai panav elecha veichuneka, Issa Adonai panav elecha veiasem lecha shalom. Shalom, abençoa teu irmão, glória a Deus, obrigado Jesus.